Hoje eu quero tratar de um erro muito comum na elaboração de relatórios dos processos e procedimentos administrativos disciplinares, e que inclusive já tem gerado questionamentos na prática, né, sobre a síntese ou cópia dos depoimentos. Para isso, primeiro a gente vai ter que estabelecer o que vem a ser o relatório, né? No início do mapa, ele tem uma parte lá de conceitos e definições, em que ele define o que vem a ser o relatório, né? E lá nos conceitos e definições, o mapa define que o relatório é o documento final do processo procedimento administrativo, no qual seu encarregado descreve minuciosamente o fato apurado e emite seu parecer final. Então, o mapa já trouxe para a gente qual que é o conceito, né, para ele de relatório. E ele já descreve aí, ó, ele vem trazer, né, que o encarregado ele deve o quê? Já é uma das atribuições do encarregado, o quê? Ele deve descrever minuciosamente o fato apurado e emitir seu parecer ao final. Dentro disso aí, nós temos um problema, né? É muito comum ver nos relatórios, né, páginas e páginas de depoimento copiado, o literalmente Ctrl+C, Ctrl+V. Chega lá no relatório, o encarregado ele coloca lá: foi ouvido a testemunha fulano de tal na página X, e copia e cola todo o depoimento da testemunha. E isso a gente vê lá que é corriqueiro, né? E lá no final, ele faz uma conclusão muito genérica. E na prática, fazendo dessa forma, o relatório ele vira só uma repetição daquilo que está no processo. Além do que o mapa ele veda esse tipo de prática, né? E considera ainda como uma conduta irregular. Então, o Ctrl+C, Ctrl+V para o mapa é algo que o encarregado não deve fazer, né? E qual que é a base normativa? O mapa ele trata de vários processos. Aqui hoje a gente vai se ater somente ao PCD, ao RIP e à SAD, beleza? E olha só, tem cada um desses processos tem um capítulo dedicado a eles, com exceção do PCD, que o PCD ele não tem uma seção do capítulo dedicada ao relatório, né? E por força do artigo 50, a gente aproveita o que fala do relatório da SAD no PCD. Mas nós temos aí algo que é comum a todos eles, que é o quê? O relatório ele deve ser uma síntese motivada e, que nós já falamos, a reprodução contínua e repetitiva de depoimentos é considerado uma conduta irregular para o mapa. Então, você pode incorrer até numa transgressão disciplinar se fazer isso no seu relatório. E fica aqui um ponto de atenção. Não é proibido transcrever, né? Você pode ir lá copiar um trecho bem específico do depoimento e colocar no seu relatório, né? O problema é quando a transcrição substitui a análise. Se você só está copiando e colando, você não está fazendo o quê? A análise do processo, a análise dos depoimentos, né? E aí é que está o erro propriamente dito. Porque o, o, o relatório, o que ele é? Né? No processo administrativo, ele não é um repositório de prova. Muito pelo contrário. Ele é um ato de valoração da prova. E isso aí, esse ato de valoração da prova, decorre o quê? Da lógica do devido processo legal que está previsto lá na Constituição, né? E também está previsto lá no inciso 2
última forma, artigo 2 do mapa, né, que vem trazendo o quê? Diversos princípios aplicados ao processo e procedimento administrativo. Entre eles, a exigência, né, da motivação, o princípio da motivação dos atos. Então, olha só, se o relatório é um ato de valoração da prova, ele é um documento definitivo e minucioso que consolida toda a fase apuratória. Ele é o ápice do serviço ali prestado pelo encarregado. E é nele que o encarregado vai trazer o quê? As evidências, né? E vai transformá-las em quê? Subsídios processuais claros, né? Que vão o quê? Ajudar a corroborar com a autoridade competente na solução daquele processo ou procedimento. E vamos lá, tem uma consequência técnica que ocorre quando o encarregado ele deixa de fazer essa análise, né? Porque olha só, sem análise não há motivação. E sem essa motivação, né, o relatório ele perde o quê? Consistência jurídica. Pensa no seguinte exemplo. Você é o comandante e recebe um relatório com 10 páginas de depoimento copiado lá, sem síntese, sem comparação, sem análise, sem nada, só o Ctrl+C, Ctrl+V. Para você entender o que aconteceu, você vai precisar voltar e reler todo o processo. Agora, vamos mudar um pouquinho. Você recebe um relatório que organiza os fatos, ele mostra onde as versões convergem, as versões apresentadas pelas testemunhas, o que diverge, ele explica o que ficou comprovado ali, ele te traz o que? Fundamentos fortes ali para quê? Para serem usados na solução do processo, né? Então, olha só, diante desses dois exemplos, qual deles realmente vai te ajudar a decidir? Qual deles vai te ajudar a fazer a solução do procedimento? Né? E você deve estar se perguntando, pô, como que eu vou fazer o certo, né? O caminho correto aqui é o quê? É trabalhar a prova, não repeti-la, né? Você vai o quê? Sintetizar os depoimentos. O mapa ele traz até lá que, como regra, essa síntese ela não deve exceder 20 linhas, né? Você vai organizar dentro do seu relatório os temas, porque olha só, dentro de um mesmo depoimento pode ter sido trabalhado várias temáticas. Então, não é erro você, quando estiver fazendo o relatório, trabalhar ali, ó, criar tópicos temáticos dentro do seu relatório, né? E ali você vai o quê? Sintetizar aquilo que a testemunha falou naquele determinado assunto. Você vai comparar versões, a testemunha A falou isso aqui, a testemunha B falou a mesma coisa com outras palavras. Você vai comparar, né? Você vai mostrar ali o que está convergindo, o que está divergindo, né? E só vai usar a transcrição quando ela for realmente relevante para o processo, né? Assim você vai conseguir construir o quê? Um relatório forte e robusto. E uma reflexão final. Se para entender o seu relatório eu preciso ler todos os depoimentos, então você não fez um relatório, cara. Você só reorganizou o processo. Você teve ali um trabalho que no final das contas não está servindo para nada, né? Então olha só, o relatório ele é a análise, né? Ele é o que? Comparação das provas, valoração das provas, né? Ele não é uma simples transcrição, beleza? Gente, agradeço, vou ficando por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outros militares. Pode ajudar outros companheiros aí na vida profissional, porque esse é um erro simples, né, mas que
na prática, na execução de processos, ele faz muita diferença. Valeu, muito obrigado.